Quando eu tinha 22 anos, comecei a sair com um cara que conheci em um aplicativo de namoro. Por um tempo, tudo parecia normal. Ele se chamava Lucas, e saímos 4 vezes em pouco mais de um mês. No começo, tudo parecia tranquilo. Nosso primeiro encontro foi rápido, um café que durou menos de 1 hora, mais para ver se ele parecia normal. O segundo foi em um bar próximo, onde tomamos uns drinks e nos divertimos. O terceiro encontro foi um jantar, e foi aí que comecei a questionar se realmente havia uma conexão entre nós. Algo nele parecia um pouco estranho, mas não consegui definir o que. O encontro terminou com um beijo, o primeiro e único que demos, e na época me convenci de que, como permitiu o beijo, tudo estava bem. Algumas semanas depois, saímos pela 4ª e última vez. Fomos a um bar de novo, mas dessa vez eu estava menos animada e mais atenta aos pequenos detalhes do comportamento dele. Algumas de suas atitudes pareciam antissociais e até um pouco assustadoras. Ele começou a beber demais e ficou muito insistente, tentando me beijar várias vezes. Eu não gosto de demonstrações públicas de afeto, especialmente em um bar cheio de gente, então recusei educadamente. Depois de um tempo, disse que estava cansada e que precisava ir embora. Ele pagou a conta e saímos. Enquanto caminhávamos para nossos carros, ele parou e me perguntou de forma direta se poderíamos ir para a casa dele. Eu disse que não, que estava cansada e tinha que trabalhar no dia seguinte, o que era mentira. Ele insistiu, dizendo que me levaria ao trabalho de manhã, mas eu achei aquilo absurdo. Decidi naquele momento que não queria mais vê-lo. Entrei no meu carro e comecei a dirigir para casa com cuidado, já que tinha bebido um pouco. Enquanto dirigia, percebi que um carro estava me seguindo. Depois de algumas curvas, percebi que era o carro do Lucas. Mandei uma mensagem para ele. "Você está me seguindo?" Ele respondeu rapidamente. "Sim, só quero ter certeza de que você chega em casa bem." Tentei ligar, mas ele não atendeu. Aquilo era estranho e assustador. Parei o carro e mandei outra mensagem. "Pare de me seguir, estou bem." Ele parou no meio da rua por um momento, presumi que para ler minha mensagem, e depois foi embora. Ele não respondeu até eu chegar em casa e estar na cama. Ele disse: "Espero não ter te assustado hoje. Desculpe por ter bebido tanto. Da próxima vez podemos fazer algo mais tranquilo, como um jantar na minha casa." Eu não respondi. No dia seguinte, ele mandou outra mensagem. "Ah, não, o clima morreu?" Decidi esperar um pouco para responder, mas antes que eu pudesse, ele mandou um ponto de interrogação. Então resolvi ser direta. "Oi, foi legal te conhecer, mas acho que nossas personalidades não combinam. Além disso, quero focar em mim agora. Espero que entenda." Foi aí que as mensagens agressivas começaram. A pior delas foi: "Não, eu não entendo. Você me iludiu por 4 encontros para me dizer isso? Que tal você me pagar metade de tudo que gastei com você?" Ele também mandou outras mensagens com informações pessoais, então decidi bloqueá-lo. Pensei que seria o fim, mas comecei a receber ligações de números ocultos sem parar. Ignorei todas até que ele finalmente parou. No dia seguinte, quando meus pais não estavam em casa, cheguei do trabalho e encontrei um buquê de flores na porta, junto com um cartão. Era um pedido de desculpas do Lucas, pedindo uma segunda chance. Ele sabia onde eu morava, o que me deixou perturbada. Na cabeça dele, aquilo devia parecer romântico, mas para mim foi extremamente assustador. Mandei uma última mensagem dizendo para ele nunca mais me contatar ou vir à minha casa, ou eu pediria uma ordem de restrição. Mantive o número bloqueado para não ver a resposta. Achei que tudo tinha acabado, mas eu estava errada. Algum tempo depois, eu estava sozinha em casa à noite. Meus pais têm uma casa grande, e meu quarto fica no andar de cima. Acordei no meio da noite ouvindo barulhos vindo de baixo. Tentei prestar atenção e ouvi claramente uma porta se abrindo. Ninguém deveria estar em casa naquela noite, então minha primeira reação foi pensar que era um intruso. Saí da cama e me escondi embaixo dela, ligando para o 190. Enviei mensagens para minha família, perguntando quem estava em casa. Ouvi passos subindo as escadas e, quando chegaram ao topo, tudo ficou em silêncio. O quarto era todo carpete, então não dava para ouvir os passos. De repente, ouvi as gavetas do meu criado mudo se abrindo. Cobri minha boca para abafar a respiração. Meu coração estava acelerado.
Então, ouvi a voz de um homem resmungando: "Droga, cadê?" Naquele momento pensei: "Espere, isso parece a voz do Lucas." Fiquei imóvel, rezando para que meu celular não vibrasse. Ele continuou revirando minhas coisas, e então senti a cama se mover quando ele se sentou. Eu via a silhueta dos sapatos dele sob a saia da cama. Ele ficou ali por alguns minutos antes de se levantar e resmungar algo inaudível. Ouvi as gavetas se fechando e os passos descendo as escadas. A porta se fechou e os sons se afastaram. Fiquei embaixo da cama por mais 10 a 15 minutos até que a polícia chegou. Desci para encontrá-los na porta da frente e contei tudo. Eles revistaram a casa e descobriram que todas as janelas estavam destrancadas. Uma delas, na sala de jantar, era grande o suficiente para alguém entrar. Meus pais voltaram no dia seguinte e fomos à delegacia para dar mais detalhes. Mostrei prints das mensagens, incluindo aquela em que ele admitia estar me seguindo. A polícia disse que investigaria, mas sem provas concretas de que ele havia entrado na casa, o caso perdeu força. Consegui uma ordem de restrição contra ele e fui orientada a nunca mais acusá-lo ou entrar em contato. Ele nunca mais apareceu, mas até o dia em que me mudei da casa dos meus pais, eu sempre tinha medo de vê-lo espreitando por aí. Até hoje, às vezes, tenho medo de que ele descubra onde moro. Eu estava no 6º ano quando isso aconteceu. Tudo começou na semana do Halloween, quando eu ficava depois da aula para ajudar a decorar uma casa mal assombrada para o carnaval de Halloween da escola. Eu e meus amigos sempre ajudávamos e, como recompensa, ganhávamos pizza. Além de nós, havia outro garoto que também ficava até tarde. Vou chamá-lo de Pedro. Ele era legal, engraçado e nunca me deu motivos para me sentir desconfortável perto dele. A gente se dava bem e ele parecia ser um bom colega. 2 semanas depois, fui abordada por um grupo de meninas da minha turma. Elas estavam todas animadas e com sorrisos largos. Quando perguntei o que estava acontecendo, elas me disseram que eu tinha um admirador secreto e que ele ia me mandar uma mensagem naquela noite. Confesso que fiquei curiosa. Queria saber quem era. Naquela noite, quando já estava quase dormindo, recebi uma notificação no Messenger, o único aplicativo que eu usava na época para falar com meus pais quando estava sozinha em casa. A mensagem era do Pedro. Eu nem lembrava que tinha adicionado ele no Facebook no Halloween. Abri a mensagem e ela dizia: "Júlia, preciso falar com você." Fiquei preocupada e respondi na hora: "Oi, o que foi? Está tudo bem?" Hoje, eu me arrependo de ter respondido. Os pontinhos de digitação ficaram aparecendo por um tempão, e quando a mensagem finalmente chegou, foi um textão. Ele confessou que estava apaixonado por mim desde o Halloween e que eu o deixava maluco. Ele também falou que tentou me impressionar durante o recreio, mostrando suas habilidades no futebol, mas que eu nunca parecia notá-lo. Ele disse que estava cansado de ser ignorado e terminou com: "Então, o que eu quero dizer é: você quer ser minha namorada?" Eu fiquei chocada. Mal conhecia o garoto e a gente nem tinha ficado tão próximo. Tentei pensar em uma forma de recusar sem magoá-lo. Mandei uma mensagem dizendo que gostava dele só como amigo e que queria manter nossa relação assim. Dá pra imaginar que ele não gostou da resposta. Ele ficou perguntando por quê, várias vezes, e eu tive que inventar desculpas até que ele parou de responder. No dia seguinte foi um inferno. Alguns amigos dele começaram a me encher, dizendo que o Pedro queria me beijar e que ele faria isso, mesmo que tivesse que me encurralar. Aquilo soou como uma ameaça, então decidi contar para minha professora. Ela me disse para ficar dentro da sala durante o recreio e o almoço, e se ele chegasse perto, eu deveria correr de volta para a sala. Mas isso não foi suficiente. Fui até a diretoria e contei tudo para o diretor, que prometeu tomar providências. Isso me deixou um pouco mais aliviada. Um detalhe importante: eu morava bem em frente à escola e todo mundo sabia disso, incluindo o Pedro. Isso explica o que aconteceu depois. Alguns dias depois, eu estava voltando da escola e mal tinha entrado em casa quando ouvi alguém batendo na porta. Espiei pela janela e vi alguém se escondendo atrás de um carro estacionado na rua. Era o Pedro. Ele devia ter me seguido. Minha mãe abriu a porta e encontrou um bilhete no chão, endereçado a mim. Eu li em voz alta: "Tem uma surpresa esperando por você debaixo do carro na sua garagem." O carro era do meu irmão, um Cadillac. Minha mãe foi ver, mas não encontrou nada. Só que depois daquele dia, o carro do meu irmão parou de funcionar.
Até hoje não sei o que o Pedro fez, mas meu irmão acabou tendo que vender o carro. Mas o pesadelo não acabou aí. Os amigos do Pedro continuavam me perturbando, dizendo que eu devia dar uma chance a ele e que ele me trataria bem. Teve até um dia em que eu o vi tirando uma foto minha enquanto eu caminhava para casa. Só percebi porque eu ouvi o som da câmera do iPhone dele. Quem sabe quantas fotos minhas ele tinha no celular? E todas as manhãs eu acordava com mensagens dele dizendo coisas como: "Mal posso esperar para te ver na escola" ou "Você deve estar linda hoje". O assédio e a perseguição só pioravam, e eu estava começando a temer pela minha segurança, especialmente porque ele sabia onde eu morava. Finalmente fui chamada na sala da orientadora, esperando que ela me dissesse que o Pedro seria punido ou que a polícia seria envolvida. Mas o que ela me disse foi muito pior. Ela basicamente me disse que meninos são meninos e que eles fazem coisas loucas quando estão apaixonados. Ela ainda falou que eu devia me sentir lisonjeada e que isso era uma experiência de aprendizado para mim. Na época eu não entendi o quão errado era tudo aquilo, mas hoje vejo como foi perturbador e inapropriado dizer isso para uma garota de 6º ano que estava sendo assediada e com medo. Quando cheguei em casa, contei tudo para minha mãe, e ela ficou furiosa. No dia seguinte, fomos à diretoria juntas. Minha mãe confrontou a orientadora e o diretor, perguntando o que eles estavam esperando para agir. Ela ameaçou a orientadora, dizendo que ela nunca mais deveria falar comigo sem a presença dela. Infelizmente, acho que a escola nunca puniu o Pedro, e ele basicamente saiu impune de tudo. Mas ainda tem mais. Uma noite, quando meus pais saíram para fazer compras, eu estava prestes a dormir depois de assistir a um vídeo no YouTube no meu iPad. De repente, ouvi um barulho na minha janela. Eu moro no 2º andar, então isso era estranho. Só ouvia barulhos assim quando pássaros batiam na janela, mas isso era diferente. Eram batidas consistentes, como se alguém estivesse jogando algo. Finalmente tive coragem de olhar. Quando abri a cortina, meu coração parou. Era o Pedro, com um punhado de pedras, olhando para a minha janela. Ele tinha descoberto qual era o meu quarto. Ele estava prestes a jogar outra pedra quando me viu. Eu não consegui ouvir o que ele estava dizendo, mas não esperei para descobrir. Verifiquei todas as janelas e portas para ter certeza de que estavam trancadas. Quando voltei para o quarto, recebi 4 mensagens dele. "Por que você foi embora? Só quero conversar. Sinto muito. Tudo o que eu queria era um beijo. Por favor, me perdoe. Você não é quem eu pensava que era. Tchau." Eu o bloqueei na hora. Felizmente, nunca mais tive outro incidente, mesmo tendo que vê-lo todos os dias até o último ano do ensino médio. A última coisa que soube sobre ele foi que ele foi preso. Só Deus sabe por quê. A parte mais triste e assustadora de tudo isso é que uma orientadora achou normal dizer que aquele comportamento era um elogio e uma experiência de aprendizado para mim, uma garota. Espero que ela não trabalhe mais com crianças e que eu nunca mais veja o Pedro. Quero manter o máximo de anonimato possível com essa história. Foi um evento muito sério que me deixou com transtorno de estresse pós-traumático e, infelizmente, me marcou profundamente. Vou mudar nomes e locais para que não haja como rastrear de volta a mim. Sempre fui uma pessoa muito reservada. Desde cedo, meus professores comentavam com meus pais sobre meus problemas de comportamento antissocial. Cheguei a participar de aulas especiais para trabalhar fala e comportamento na escola primária. Na época, eu não entendia por que estava ali, enquanto o resto da turma não. No ensino médio, a pressão social só piorou. Os grupos de amigos se formaram e eu sempre me senti deslocado. Nunca tive dificuldades de aprendizado, apenas problemas para me socializar, algo que melhorou com o tempo, mas ainda me considero uma pessoa introvertida e um pouco desajeitada. Felizmente tenho alguns amigos próximos e sou grato por isso. Mas vamos falar sobre relacionamentos. Ser uma pessoa reservada também significa ter dificuldades com mulheres. Para ser direto, isso é relevante para a história. Perdi minha virgindade aos 21 anos, o que é um pouco tarde, eu diria. Aos 23 já tinha me mudado da casa dos meus pais e estava trabalhando em um emprego bem remunerado na minha área. Comprei uma casa geminada na minha cidade natal, um lugar espaçoso e que impressionava qualquer um naquela idade. Um dia, enquanto usava o Tinder, conheci uma garota que vou chamar de Laura. Marcamos um encontro em um restaurante próximo. Eu estava nervoso, achando que ela me julgava ou que eu estava agindo de forma estranha.
No final, pensei que ela nunca mais ia querer me ver, mas quando cheguei em casa, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha gostado muito de mim e que se divertiu. Fiquei super feliz. Saímos mais algumas vezes, e as coisas foram bem. Nos tornamos namorados rapidamente, mas a fase de lua de mel não durou para sempre. No começo, ficava animado com cada mensagem ou ligação dela, mas aos poucos, comecei a sentir que ela estava me cobrando demais. Ela me mandava mensagens o tempo todo, perguntando onde eu estava, o que estava fazendo, e se eu demorava para responder, ela ligava ou mandava pontos de interrogação. Um dia, no sofá, ela insistiu que compartilhássemos nossa localização. Eu não gostei da ideia, mas acabei cedendo. Alguns meses depois, as coisas começaram a piorar. Ela me questionava por que eu estava na casa do meu amigo Pedro e não respondia suas mensagens. A situação ficou tão ruim que, em uma noite, ela apareceu na casa do Pedro. A mãe dele a levou até o porão, onde eu estava com meus amigos. Ela chegou gritando, me repreendendo por estar lá em vez de responder suas mensagens sobre um passeio que ela queria fazer no dia seguinte. Pedi para discutirmos isso depois, mas ela insistiu que eu fosse embora com ela. Acabei indo, mas discutimos na rua. Ela queria ir para minha casa, mas eu disse que não. Dirigi para casa e pedi que ela não me seguisse. Chegando em casa, mandei uma mensagem longa dizendo que precisávamos de um tempo e que eu precisava de espaço. Sei que terminar por mensagem não é o ideal, mas naquele momento eu estava com medo da reação dela pessoalmente. Claro, ela começou a me ligar e mandar mensagens sem parar. Quando parei de responder, ela começou a bater na minha porta e tocar a campainha incessantemente. Meu vizinho acabou saindo e pediu que ela fosse embora. Ouvi ela gritando com ele, me chamando de nomes, mas, felizmente, ela foi embora. No dia seguinte, parei de compartilhar minha localização com ela. Imediatamente, ela me mandou mensagens furiosas por isso. Cada mensagem dela só confirmava que eu tinha tomado a decisão certa. Minha última mensagem foi: "Sinto muito, Laura, mas vou ter que te bloquear por um tempo. Você está me assustando." Para minha surpresa, ela não apareceu na minha casa de novo, mas notei que ela também parou de compartilhar a localização. Uma semana depois, fui para a casa do Pedro de novo. Voltei para casa por volta das 23 horas, coloquei algo no micro-ondas e sentei no sofá para ver um filme. Enquanto escolhia algo para assistir, ouvi um barulho vindo da sala de jantar. Silenciei a TV e ouvi claramente a porta entre a sala de jantar e o escritório se abrindo. Eu sempre mantive essa porta fechada, então fiquei em alerta. Peguei uma faca na cozinha e liguei para a polícia, dizendo que achava que minha ex-namorada tinha invadido minha casa. Saí de casa e esperei a polícia chegar. Eles revistaram a casa inteira, mas não encontraram ninguém. Verificamos todos os cantos, até o sótão e o espaço sob as escadas. O policial me disse para ligar de novo se ouvisse algo, o que me fez sentir que ele acreditava em mim. Passei o resto da noite em alerta, trancado no meu quarto. Algumas horas depois, acordei com várias mensagens de um número desconhecido. Era a Laura, pedindo desculpas e implorando para conversarmos. Ela mandou "acorda" várias vezes. Respondi dizendo que ela estava agindo de forma insana e que eu não queria mais nada com ela. Segundos depois de enviar a mensagem, ouvi um grito vindo do armário do meu quarto. Era a voz dela gritando "não!" E então a porta do armário se abriu com força. Não tive tempo para pensar. Pulei da cama, abri a porta do quarto e segurei ela do lado de fora. Ela tentou abrir a porta, mas eu segurei com todas as forças. Ela começou a esfaquear a porta, e eu via a ponta da faca perfurando a madeira. Em um momento de desespero, gritei: "Eu te amo, para com isso!" Em vez de dizer algo como "você está doente e precisa de ajuda." Quando disse que a amava, ela parou e se acalmou. Aproveitei para ligar para a polícia novamente, ainda segurando a porta. Conversei com ela através da porta, inventando que estava passando por um momento difícil, mas que ainda a amava e queria voltar. Ela disse: "É tudo o que eu queria ouvir. Por que você não foi honesto comigo antes?" Pedi que ela jogasse a faca longe, e ela concordou. Ouvi o barulho da faca batendo na parede e caindo no chão. Então, abri a porta rapidamente e a derrubei no chão. Ela gritou e lutou, mas eu a segurei até a polícia chegar. A polícia arrombou a porta da frente e subiu as escadas rapidamente. Laura foi algemada enquanto chorava histericamente. Eu estava em choque, sem conseguir chorar. Foi a noite mais traumática da minha vida. O pesadelo não acabou ali. Houve um longo processo legal para condenar Laura.
Nunca quis que meu nome ou detalhes do caso fossem parar na internet, então tomei cuidado para não divulgar informações que pudessem me identificar. Laura foi presa por acusações graves, mas isso não me traz felicidade. Ela foi alguém com quem compartilhei parte da minha vida, alguém que eu pensei amar e que tentou me matar. Ela claramente não estava bem da cabeça, e ainda me dói pensar como fui cego no início do relacionamento, tão focado em impressioná-la que ignorei os sinais de alerta. Essa experiência vai ficar comigo para sempre, e mesmo que de forma anônima, foi bom finalmente colocar isso para fora.